Beleza, cabeção? Tio está chegando para mais uma super videoaula aqui da nossa quarentena, tá certo? Vou fazer hoje as forças intermoleculares. Veja, já tem aqui no nosso canal postado um vídeo sobre forças intermoleculares. Porém, o pessoal estava me reclamando que o slide não tinha ficado muito visível. Então o que é que eu vou fazer? Vou refazer a aula agora com o uso do quadro, tá certo? Para ficar bom para todo mundo ter acesso ao conhecimento, tá? Você está aí com a apostila do nosso curso, o curso de Química Fácil do Tio Richard, página 51. Então, as forças intermoleculares, pessoal, são forças, como o próprio nome já sugere, que ocorrem entre moléculas. Elas são forças atrativas. E aí, pessoal, isso é uma introdução importante. Qual é a condição para que um corpo atraia outro corpo? A física nos explica. Nós precisamos ter cargas de sinais opostos, não é isso, pessoal? Então, o positivo atrai o negativo. Essas atrações de natureza eletrostática, nós chamamos de, a gente diz assim, os opostos se atraem, não é verdade? Então, as forças entre moléculas são forças atrativas. Quando uma molécula exerce essa força sobre outra molécula, atentem para isso, não ocorre uma ligação entre elas, como é a ligação iônica, como é a ligação covalente. O que acontece é que entre elas ocorrem forças de atração. Polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra molécula e elas se aproximam. Estão compreendendo? Então, aqui vai a pergunta. Para que essas forças entre moléculas possam atrair as moléculas, elas têm que ter polo positivo e polo negativo. Que tipo de molécula tem polo positivo e polo negativo, pessoal? Nós vimos na aula anterior, são moléculas polares. A molécula tem dipolo, ou seja, dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Vocês compreendem? Para que uma molécula atraia outra, ela precisa ter polos. Mas vocês concordam comigo que existem moléculas que não têm polos? Como nós chamamos molécula que não tem polo, não tem dipolo? É a molécula, turma, apolar. Então veja, uma molécula apolar não tem polos. Como uma molécula apolar iria atrair outra molécula também apolar? Aqui que está o segredo, ó. Para que uma molécula apolar possa atrair outra molécula também apolar, ela tem que sofrer um fenômeno físico chamado de indução. Sacaram? E o que é indução, turma? É separação de cargas. Então lembra que um corpo induzido, um corpo que teve suas cargas separadas, não necessariamente ele está eletrizado. Vocês lembram disso lá da física? Precisava fazer um fio terra, aquelas paradas de física? Então, esse corpo induzido, forçado à separação das cargas, aí sim ele pode atrair um outro corpo. Compreende? Então esses dois polos que não existiam e foram forçados, induzidos, são forças que unem moléculas que são o que, pessoal? Apolares. Tá vendo? Por que eu preciso induzir uma molécula apolar? Porque para existir força entre elas, ela tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Se ela não tem esse polo, ele precisa ser forçado, induzido. Então, dipolo induzido é a força que une moléculas que não têm polos. Portanto, são moléculas o quê, pessoal? Apolares. Tudo bem? Então, quando você estiver respondendo a questão do vestibular, que fala de forças intermoleculares, e as moléculas relacionadas são apolares, qual é a força de atração entre elas, pessoal? Dipolo induzido. O vestibular moderno costuma duplicar o nome. Como assim? De
Dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo induzido de uma molécula atraindo dipolo induzido de outra molécula. Vocês entendem? Muito bem. Porém, o dipolo induzido recebe um monte de sinônimos, viu, pessoal? Cuidado com os sinônimos. Vestibular não tem mais o que perguntar, então ele está apelando para quem? Para os sinônimos. Dipolo induzido também pode ser chamado em alguns vestibulares de forças de Van der Waals. O certo, pessoal, correto mesmo, era nós dizermos que força de Van der Waals é toda e qualquer força entre moléculas. Mas, para o vestibular, a maioria deles, força de Van der Waals é sinônimo de dipolo induzido, ou seja, vai unir moléculas apolares. Tá? Outra homenagem aqui, ó, dispersão de London, aquele cara que fez os gases nobres ficarem líquidos. Dispersões de London também é sinônimo de dipolo induzido e une moléculas apolares. Vê, dipolo instantâneo, que dura apenas alguns instantes, ou seja, dipolo temporário, são sinônimos. E pode haver, mais uma vez eu repito, as duplicidades de nomes. Por exemplo, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Dipolo instantâneo, dipolo temporário. Dipolo temporário, dipolo induzido. A mesma alternativa, a duplicidade de nome. Tudo bem, pessoal? Tudo isso para unir moléculas o quê? Apolares. Vê, antes de virar aqui a página, se ela une moléculas apolares e para isso força a barra, é claro que essa força, pessoal, ela é de todas as fracas a mais fraca, a mais fácil de separar. Você separa um dipolo induzido muito facilmente. Moléculas unidas por dipolo induzido são facilmente separadas, tá certo, pessoal? Então, são forças fracas. Guardaram? Beleza. Dá teu print aí na tela. Boa. Mas é claro que se esta força une moléculas apolares, certamente existe uma força que vai unir molécula o quê, pessoal? Molécula polar, não é verdade? Essa vai ser o dipolo, lá vem ela, permanente, que é o contrário de dipolo o quê, pessoal? Temporário. Guardaram? Então, o que é um dipolo permanente? É uma molécula que tem um polo positivo e um polo negativo permanentemente. Que tipo de molécula tem um dipolo permanente, pessoal? É a molécula o quê? Quase eu consigo escutar a tua voz daqui. Polar. Não fica fácil? O dipolo permanente, que também pode vir a duplicidade. Dipolo permanente e dipolo permanente. Ou simplesmente dipolo-dipolo, que une moléculas o quê? Polares. Guardaram? Então, se a molécula é polar, a força que une essas moléculas é dipolo permanente. Concorda que se o dipolo é permanente, ela é menos fraca ou mais forte que o dipolo induzido? Veja, pessoal, guardem isso, escute bem. Dipolo permanente também é fraco, entende? Mas não é tão fraco quanto o dipolo induzido. Então, quando o vestibular, ou um livro, ou um material que você está estudando, diz para você que o dipolo permanente é mais forte que o dipolo induzido, não significa aqui, pessoal, que o dipolo permanente é forte não, viu? É que ele é mais forte que o dipolo induzido. Tenho certeza que vocês entendem isso. É comparando, né? Veja, agora vem o arremate. Existe molécula polar e existe molécula apolar. Não tem um terceiro tipo, vocês concordam, pessoal? Até que a molécula pode ser polar e apolar ao mesmo tempo, mas é polar e apolar, não tem um terceiro. Tá? Então vocês concordam que deveria ser só dois tipos de força? Uma para unir molécula polar e outra para unir molécula apolar? Porém, pessoal, tem o terceiro, a famosa ligação de hidrogênio, que durante muito tempo se ensinou e se aprendeu
como sendo ponte de hidrogênio. Vestibular moderno, pessoal, não vai dizer ponte de hidrogênio, viu? Vai dizer ligação de hidrogênio. Até para nós, professores, que já damos aulas há mais tempo, é difícil para a gente se policiar. De vez em quando a gente está em sala de aula dizendo ponte de hidrogênio, tá certo? No livro de biologia, talvez você encontre também a expressão ponte de hidrogênio, tá? Mas modernamente a química chama de ligação de hidrogênio, tá certo? Para o vestibular, claro que ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio, né, pessoal? Olha o H bonitão que eu desenhei aqui. Bacana. Que é o hidrogênio, tá? Tem que ter hidrogênio. Vê, toda ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio. Porém, estamos falando de vestibular, tá? Porém, nem toda molécula que tem hidrogênio tem ligação de hidrogênio. Para que isso aconteça, o H deve estar ligado à craseado buzina da tabela. Qual é a buzina da tabela, pessoal? É o flúor, oxigênio e nitrogênio. Para que entre duas moléculas formem-se ligações de hidrogênio, você tem que ter hidrogênio diretamente ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Então, por exemplo, na molécula de HF, um HF próximo de outro HF, forma-se ligação de hidrogênio. Entre moléculas de água, e a água é um exemplo famoso, né, pessoal? Uma molécula de água atrai outra molécula de água por ligação de hidrogênio. A amônia também é famosa, ó, une-se por ligação de hidrogênio às suas moléculas. Quando a gente vai para a química orgânica, aí o universo expande, né? Porque você tem, ó, entre álcoois, fenóis, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, tá certo, pessoal? Formam-se ligações de hidrogênio, porque tem H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Das três, a ligação de hidrogênio é a menos fraca. O que a gente pode dizer? A mais forte, né, pessoal? A ligação de hidrogênio é forte? Não. A ligação de hidrogênio, como toda força intermolecular, ela é fraca. Mas se comparada às outras duas, ela é a mais forte. Vocês compreendem isso? Então, a ligação de hidrogênio, das três que nós já vimos, dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é a mais forte. É a que une as moléculas com maior intensidade. Tudo bem, pessoal? Vamos passar aí, dá teu print. Beleza. Uma observação importante sobre as forças intermoleculares. Essas forças só existem, preste muita atenção, quando a matéria se encontra nas fases sólida e líquida. Quando você sai do sólido e do líquido e vai para o gasoso, essas forças estão sendo rompidas. Vocês entendem, pessoal? Então, entre moléculas de água no estado sólido, tem ligação de hidrogênio. Entre moléculas de água no estado líquido, tem ligação de hidrogênio. Entre moléculas de água no estado gasoso, não tem ligação de hidrogênio. Elas foram rompidas e por isso as moléculas de água foram desprendidas do recipiente. Você entende? Então, nós só vamos encontrar essas forças nas fases sólida e líquida. Entende? Então, quando nós estamos mudando a fase, você está ocorrendo uma fusão, você está acontecendo uma ebulição, uma vaporização, estão sendo rompidas as forças intermoleculares. Compreende? Então, você só vai encontrar essas forças nas fases sólida e líquida. Na fase gasosa, essas forças foram rompidas. Tudo bem, pessoal? Tá massa? Por falar em rompimento de força para mudar de estado, é uma das grandes utilidades no vestibular. É justamente falarmos de ponto de fusão e pontos de ebulição. Como é que nós usamos o nosso conhecimento de forças intermoleculares para compararmos os pontos de ebulição entre as substâncias? Veja, pessoal, o primeiro fator
é justamente a intensidade da força. Quanto maior, quanto mais intensa a força intermolecular, maior o ponto de ebulição. Veja, então nós diríamos que moléculas unidas por dipolo induzido têm pontos de ebulição menores que moléculas unidas por dipolo permanente, que têm pontos de ebulição menores do que moléculas unidas por ligação de hidrogênio. Está acompanhando? Veja, pessoal, não é só isso, sabe? Por exemplo, se você caiu aqui no nosso canal, estava pesquisando alguma coisa, e você é um aluno de nível superior, você está fazendo uma graduação em Química, Engenharia, etc., né? A gente recebe muito nos nossos canais alunos de nível superior também. Você sabe que não é só isso. Mas aí o meu recadinho para você que está assistindo esse vídeo. Aqui nós estamos preparando os nossos cabeções, pessoal, para o vestibular, tá certo? A gente trata os nossos assuntos aqui no nível do vestibular. Então veja, é muito covarde do vestibular ele modificar isso aqui dentro da questão, porque vai exigir de nós muito mais do que memorização. Como assim, Cristiano? O que é que tu está dizendo? Veja, pessoal, quando o vestibular vai falar de pontos de ebulição, número 1, ou as moléculas têm forças diferentes, aí fica fácil. Quem for dipolo induzido é menor que o dipolo permanente, que é menor que a ligação de hidrogênio. Ou, se elas tiverem o mesmo tipo de força, exemplo, duas moléculas fazem ligação de hidrogênio, como álcool e ácido carboxílico, as duas fazem ligação de hidrogênio. Sendo o mesmo tipo de força, você vai apelar para quem, pessoal? Para a massa molecular. Estão acompanhando? Como é que nós vamos usar a massa molecular entre duas moléculas de mesma força? Vê, no vestibular, hein, turma? Eu só vou olhar para a massa se as moléculas tiverem a mesma força. Se elas tiverem forças diferentes, segue a ordem, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio. Tendo a mesma força, aí eu vou olhar para a massa. Como é que isso vai acontecer? Quanto maior a massa molecular, maior será o seu ponto de ebulição. Como foi que caiu no Enem 2019, a última prova do Enem, pessoal? Tinha lá o processo de destilação fracionada do petróleo. E ele perguntava qual era a diferença lá entre as moléculas. Veja, porque na separação do petróleo, as moléculas todas separadas lá, os hidrocarbonetos, são apolares. Todas têm dipolo induzido. Está acompanhando? Se todas têm dipolo induzido, eu vou apelar para quem? Para a massa. Quem tiver massa maior, tem maior ponto de ebulição. Então a resposta do Enem era justamente essa, porque o aumento da massa aumentava o ponto de ebulição. Tá certo? Enem 2019, hein, pessoal? Bem recentezinho aí. Então, repetindo para ficar bem guardado. Se as moléculas tiverem forças diferentes, dipolo induzido menor que o permanente, menor que a ligação de hidrogênio. Se eles tiverem a mesma força, aí você apela para quem? Para a massa. Mas, turma, a química é espetacular. Existe a possibilidade, tá atento aí, da molécula ter a mesma força e a mesma massa que outra. É lindo demais, né? Olha, ter a mesma força e a mesma massa. Nesse caso, normalmente nós estamos no campo da química orgânica, normalmente nós estamos no campo da isomeria, moléculas isômeras, tem o mesmo tipo de força e tem a mesma massa. Está vendo, pessoal? Do tipo, dois hidrocarbonetos são apolares, isômeros, então eles têm a mesma massa molecular. Dois álcoois fazem ligação de hidrogênio e são isômeros, então eles têm a mesma força e a mesma massa. Aí você vai apelar para quem? Lá no campo da química orgânica. Dá o print aí? Beleza. Se tiver a mesma força e a mesma massa,
vocês vão apelar para a cadeia principal. Nós sabemos que as moléculas orgânicas ramificadas têm uma sequência de carbonos chamada de cadeia principal, né, pessoal? Quanto maior a cadeia principal, maior a superfície de contato, maior a quantidade de átomos se atraindo mutuamente, maior será o ponto de ebulição. Isso aqui nos leva a concluir que cadeia normal tem ponto de ebulição maior do que cadeia ramificada. Cadeia com menos ramificações tem ponto de ebulição maior do que cadeias com mais ramificações, porque as ramificações diminuem a superfície de contato. Tá certo, pessoal? Então, só repetindo, comparar o ponto de ebulição. Primeiro, você olha a força intermolecular. Dipolo induzido, menor que dipolo permanente, menor que ligação de hidrogênio. Se tiver a mesma força, olha a massa. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. E se tiver a mesma força e mesma massa, você olha a cadeia principal. Por exemplo, pessoal, ó, se eu tiver assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Este é o pentano, normal pentano. E se eu tiver assim, ó, 1, 2, 3, 4, metilbutano. Esse é o composto 1, esse é o composto 2. Quem terá maior ponto de ebulição? Veja, se ele só tem carbono e hidrogênio, ele é apolar. Então as duas fazem dipolo induzido. Se eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, eles são isômeros, eles têm a mesma massa molecular. Então nós vamos apelar para quem? Para a cadeia principal. Como a cadeia principal do pentano, cadeia normal, é maior que a cadeia principal do butano, então o ponto de ebulição do pentano é maior que o ponto de ebulição do metilbutano. Compreende? Beleza? Ó, essas são as forças intermoleculares. Vamos voltar aos exercícios, resolver bastantes questões e até a próxima. Abraço, pessoal!